Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E para fechar a semana, a surpresa. Viva Helena Pereira. Olá, viva. E viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. A reforma laboral foi chumbada no Parlamento. À última hora, o Chega votou ao lado da esquerda e a reforma chumbou. Vamos ouvir o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares. À 25ª hora, o deputado André Ventura quis pôr em causa a sustentabilidade da segurança social. E como o PSD, ninguém brinca com as pensões dos portugueses. Helena Pereira, começo contigo. Esta reforma laboral acaba por ser chumbada na Assembleia da República depois de ontem termos dado como certo que ia passar. Na realidade, o Chega mudou mais uma vez de opinião, desta vez à última hora, e acabou por tomar esta decisão de chumbar, deixando o PSD surpreendido. Parece-te que, no final de contas, foi a decisão mais certa para o eleitorado do Chega, o que o Chega acabou de fazer? Percebes o porquê dele ter feito isto? Olha, primeiro nós demos como certa a aprovação, mas também deu como certa o Governo, a Ministra e o PSD, o Hugo Soares, não é? Todos deram como certa, porque ontem... Até o André Ventura, que declarou vitória, Helena, desculpa lá. Exatamente. Ontem, naquele debate, estava tudo passado, não é? Passado no sentido de aprovado, estava tudo considerado aprovado. E tanto que André Ventura já colhia os louros disso, já estava no dia seguinte a colher os louros daquilo que tinha conseguido, dizendo que era uma grande vitória. E nós aqui, ontem, assinalámos isso. Então, e as pensões? Não se falou sobre as pensões, lembras-te? Então, afinal, como é que aquilo fica? Porque não tinha sido claro. Portanto, o que é que aconteceu? Eu não tenho os dados todos, sei que hoje de manhã ainda houve contactos, pelo que eu percebi, entre André Ventura e Luís Montenegro. Eu não sei se... O próprio governo, a determinada altura, ficou convencido que conseguia dobrar o Chega e que a questão das pensões não era assim tão determinante e se calhar com um relatório e mais a tirar lá para a frente e não sei o que, a coisa se resolvia. É o que parece. Porque tu vias hoje, então, o Hugo Soares estava furioso e Luís Montenegro fez aquela conferência de imprensa em Bruxelas com uma cara de enterro. Pois. Nós nunca o vemos assim, só no fim, quando começou a falar, é inacreditável, no fim, quando começou a falar sobre o facto dele ser um alvo do grupo neonazi, é que ele faz aquele riso nervoso que ele tem. Mas até lá estava mais sério com a morte do pacote laboral do que depois com as ameaças, é impressionante. E, portanto, o que é que fez o Chega tomar esta decisão? Eu acho que a ponderação, nós daqui também tínhamos falado sobre isso, a aprovação se as leis laborais fossem aprovadas, era uma vitória mais para o Governo do que para o Chega, ou seja, era maior, representava uma grande vitória para o Governo e para Luís Montenegro. E mesmo havendo tensões dentro do Chega, eles devem ter chegado à conclusão, André Ventura, e normalmente, pelo que a gente percebe, não é? O Chega, André Ventura toma as decisões é ele e pouco mais, não é? E, portanto, ele hoje de manhã não esteve no plenário, esteve a tentar ainda salvar o acordo, não é? E não esteve no plenário, só apareceu depois no fim. E, portanto, deve ter achado que realmente ficava no bolso aquela coisa. O partido que dá a mão ao governo fica no bolso do governo, é sempre assim. Não interessa qual a cor partidária, faz parte das regras do jogo. E, portanto, quem ganha sempre mais é o partido que está à frente. Quando alguém o ajuda, a vitória é do partido do maior. E, portanto, eu acho que isso explica. E, mais uma vez, o Chega tinha feito aquela sondagem, não é? A dizer que as pessoas estavam todas contra o pacote laboral. Não sei se não terá feito outra sondagem no meio das negociações até. Daqui a uns dias vai-se perceber. A outra sondagem foi depositada na ERCA do Chega. Não sei se nos próximos dias será depositada mais alguma, mas eu acho que isso tem a ver com alguma avaliação. Agora, os instrumentos usados nessa avaliação, não sei dizer se são mais científicos ou não. Mas eu acho que foi esse receio que fez com que o Chega andasse para trás. É evidente que foi uma reviravolta do Chega, é evidente completamente. Ontem não era nada disto que o Chega evidenciava. E o Hugo Soares, quando diz que até elementos do grupo parlamentar do Chega ficaram surpreendidos, eu acho que ele é capaz de ter razão e está a falar a verdade. Ana, na realidade o Chega dá mais uma reviravolta à última hora e mostra que a palavra dos líderes, ou do líder neste caso do Chega, vale pouco, cada vez menos, Ana. Bem, a palavra não valeu, porque sobre a reforma laboral André Ventura já teve várias posições. Mas agora no fim até valeu.
No fim até valeu. Quer dizer, a palavra de dezembro e não a palavra de agosto. É que nós temos que ver, isto é uma coisa calendarizada. Pá, sinceramente, eu acho que André Ventura, provavelmente por alguma sondagem ou por alguma coisa, ele percebeu que o eleitorado do Chega não iria estar satisfeito com a colagem do Chega ao pacote laboral. Porque o pacote laboral traz coisas muito difíceis para os trabalhadores, por exemplo, aquela coisa do bar aberto dos expedimentos passa a ser verdade para as empresas com mais de 50 trabalhadores. O Chega só conseguiu que as empresas até 50 trabalhadores ficassem fora desse regime, ou seja, que possa haver a reintegração, e deve ter percebido que colar o nome do Chega ao pacote laboral iria provavelmente ter consequências eleitorais, porque se não é um pacote impopular, o Chega não quer coisas impopulares. Foi por isso que pôs aquela questão completamente absurda da diminuição da idade da reforma. Quer dizer, já de si, essa condição era completamente inatingível. E depois, o que aconteceu para que o Chega tivesse posto de lado a idade da reforma e que tivesse aceito aquelas migalhas, o direito dos avós a participarem, a terem assistência à família, para os netos, e não se conseguia entender bem, ele não conseguiria justificar a aceitação do pacote laboral ao seu eleitorado sem a diminuição da idade da reforma. Eu acho que o PSD queria arranjar uma comissão. No fundo, o PSD não deu nada à Ventura porque não podia dar, porque é um absurdo da parte do Chega achar que se pode diminuir a idade da reforma nas nossas circunstâncias demográficas. Eu acho que, em última análise, o que valeu foi que o Conselho Nacional do Chega tinha aprovado o voto contra a reforma laboral, portanto, ele vai, no fundo, ele cumpre a decisão do Conselho Nacional do Chega. Este acordo, ele, entretanto, quis arranjar para dar a mão ao PSD, como que já tinha dado aí a favor do Chega à lei da nacionalidade, tinha sido uma coisa em que o Chega tinha ganho, não é? E ao aprovar, quando o PSD aprovou a lei da nacionalidade, todas as leis de estrangeiros foram vitórias do Chega, até a lei das bandeiras que agora veio de volta. Tudo vitórias da ideologia Chega. Mas o pacote laboral não era uma vitória da ideologia Chega. Oh Ana, mas se, como diz Luís Montenegro, as pensões são bem sagradas, não é? Como é que o governo vai governar a partir de agora? Porque o parceiro preferencial, pelo menos aparentemente preferencial, Chega, parece que não dá para confiar na palavra deste partido e, portanto, tudo o que são reformas à direita provavelmente vão ficar pelo caminho. Não dá para governar assim? Vai ser muito difícil governar assim, vai ser mesmo muito difícil. Aliás, o PSD vai iniciar o seu congresso amanhã em plena depressão, porque uma das grandes bandeiras do governo, apesar de Montenegro ter dito que o mundo não acabava se o pacote laboral fosse chumbado, ou seja, o governo também já tinha iniciado um caminho para esta derrota. O Pedro Duarte também diz isso hoje na entrevista ao Expresso, de que não era essencial. Aliás, o pacote laboral, até chegámos a dizer isto várias vezes, parecia que era só essencial para a ministra, porque a da altura o governo não parecia muito... Mas, Ana, a entrevista do Pedro Duarte foi feita há vários dias, era numa altura em que achava-se que não era possível mesmo aprovar a reforma laboral. É um facto. Sim, mas era muito difícil esta aprovação, seria sempre muito difícil. Esta última hora, quando o Chega percebeu que a reforma era impopular, em agosto o Chega dava a mão ao governo. Quando percebeu que era impopular, deixou de dar. E, entretanto, houve estas... O que eu não entendo é como é que se chegou até a ontem, em que Ventura parecia declarou vitória, sem ter... Declarou vitória por causa dos dias de férias, 2 dias de férias e por causa da assistência aos avós. E nós sabíamos que a amamentação já era uma medida para cair. Aliás, aquelas medidas eram para cair já com o GT, o acordo que o governo tinha proposto ao GT. Eu acho que a última hora o que valeu foi isso. Foi Ventura achar que poderia... aliás, a última sondagem que é da NAU, de ontem à noite, tem um dado fundamental e muito importante para toda esta estratégia, que é o PSD está em terceiro lugar. E não me digam que o pacote laboral não tem a ver com isso. O PSD está o PS em primeiro, com 24%, o Ventura Chega em segundo, com 20%, e o PSD está abaixo do Chega. Eu acho que isto contou sinceramente contou para esta decisão.
E não tenho dúvidas que se o PSD está abaixo do Chega, o pacote laboral tem importância nisto. As pessoas não gostaram do pacote laboral. Pois, e por isso é que puxou pelo PS, porque o PS também não tem feito muito, e mesmo assim continua em primeiro. Sem dúvida nenhuma. Olha, eu ontem estava convencida que o congresso do PSD deste fim de semana ia ser fantástico, na perspectiva do PSD, na perspectiva do Montenegro. Claro, claro. Era o congresso que ia servir para esfregar na cara, por assim dizer, não é? Daqueles que diziam que não havia reformas e não sei o quê. Pronto, olha, agora não Ontem sei. parecia uma grande vitória de Luís Montenegro. Agora vai ser um velório, ou então Luís Montenegro chega lá e diz que isto não vai lá sem uma maioria absoluta, o PSD precisa e vai voltar aquele, lembras daquele discurso no outro dia da maioria absoluta? O que é que ele vai lá dizer agora ao Congresso, depois disto? Olha, eu não acredito minimamente em discurso. Ele pode fazer o discurso da maioria absoluta, mas eu não acredito que ele faça nada para provocar eleições. Ao contrário do que muita gente. Sim, mas esta semana eles, o PSD, atiraram forte no PS, não é? Arrasaram o PS, sempre dizendo que não era possível fazer Agora nada com o PS, vão estavam Chega convencidos, exatamente, que era o Chega aqui a ajudar, e agora? Vou ter que o regir um bocadinho. A ser giro. Mas o PSD, para poder provocar uma crise política, tem que se reconciliar com o povo, e não é o pacote laboral que o reconcilia. Sim. Cá estaremos para ver. Este fim de semana há congresso do PSD em Anadia e são um pouco mais de 24 horas, portanto o PSD também não tinha grande vontade de discutir o que quer que seja num congresso assim expresso, que vamos ver como é que corre. Um beijinho até segunda-feira. Bom fim de semana, e eu para a semana não estarei. Exatamente, uma férias. É uma vergonha. Há férias a mais neste país. Os trabalhadores têm demasiadas férias, deviam ter só 10 dias. Fica feita aqui a reforma laboral lá na sala. A reforma laboral é contra as férias da Lena. Os outros podem ter férias. E da Lena é do Ruben. Um beijinho. Beijinhos. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.